Fala, galerinha do sexto ano, aqui é a professora Marcele Amaro, de Língua Portuguesa, e hoje nós veremos o capítulo 6. Antes de entrar no capítulo 6, que fala sobre formas nominais dos verbos, eu queria relembrar algumas características dos verbos que a professora já conversou com vocês, né? A professora disse que os verbos vão poder se flexionar, vão poder variar, modificar suas terminações para indicar um determinado tempo, para indicar um determinado modo e para indicar uma determinada pessoa. Não é isso que a gente tem conversado nos módulos anteriores? Sim, né? Então, as formas nominais dos verbos são formas verbais que não vão flexionar, ou seja, que não vão se modificar para indicar um tempo, modo ou uma pessoa. É isso mesmo, as formas nominais dos verbos não vão se flexionar, não vão se modificar. Show? Tranquilo? E justamente por elas não sofrerem essa modificação, essa flexão, tá? Por elas não poderem ser conjugadas, ou seja, modificadas para indicar tempo, pessoa e modo, é que elas recebem esse nome, formas nominais. Por quê? Porque elas vão funcionar como nomes. O que é nome para o português? Nome para o português é substantivo, adjetivo e advérbio. Então, por vezes, essas formas nominais vão se comportar como um substantivo, como um adjetivo ou como um advérbio. Tudo bem? Então, recapitulando, o que são as formas nominais dos verbos? São formas verbais que não vão poder ser conjugadas, ou seja, flexionadas para indicar um modo, um tempo ou uma pessoa verbal. Show? Sim? Temos, gente, 3 formas nominais dos verbos. Primeira forma nominal é o infinitivo, tá? É aquela que possui terminação em R e vai expressar, e vai nomear uma ação propriamente dita. Exemplos: cantar, correr e sorrir. Então percebam, gente, que o infinitivo é, entre aspas, a forma original do verbo. Tudo bem? Sim, é a forma que vai expressar a ação propriamente dita. Foi? Podemos continuar? Segunda forma nominal, particípio. Galera, o particípio vai ter sempre terminação em DO e ele vai expressar, designar uma ação totalmente concluída. Exemplo: cantado, corrido e sorrido. Percebam que terminou em DO, né? Cantado, corrido, sorrido. Olha o DO aí aparecendo, indicando pra gente uma forma de particípio, tá bom? E percebam, que essas formas se referem a ações já concluídas, tá? Então, recapitulando, primeira forma nominal dos verbos, infinitivo. Segunda, particípio, tá? Vamos a terceiro, gerúndio. O gerúndio, galera, vai ter sempre terminação em NDO e vai expressar uma ação que está acontecendo no momento, uma ação que está em curso. Olhem os exemplos: cantando, correndo e sorrindo. Bom, agora você já conhece as 3 formas nominais do verbo. Show? Infinitivo, particípio e gerúndio. Percebam que essas formas não poderão sofrer modificação, tá? Ela não vai ficar no presente, no passado e no futuro, ela não vai estar na primeira, na segunda, na terceira pessoa do singular ou do plural, ela não vai estar no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, tá bom? Percebam que essas formas são formas verbais diferentes, tá? Que elas vão continuar a permanecer assim. Show? Dessa mesma maneira. Por isso são formas nominais dos verbos. Foi? Tranquilo? Informação importantíssima, galera. As formas nominais dos verbos podem formar locuções verbais. E o que são locuções verbais, galera? São, junção de um ou mais verbos. Show? E para formar as locuções verbais, usa-se um verbo auxiliar, tá bom? Flexionado, ou seja, conjugado. O que é estar flexionado? O que é estar conjugado? É sofrer aquela modificaçãozinha para indicar presente, passado, futuro, para indicar o modo verbal, para indicar a pessoa verbal, tá bom? Isso é que significa um verbo estar flexionado, conjugado, tá? Então, as locuções verbais serão formadas por verbos auxiliares que estarão conjugados e um verbo principal que vai estar em uma
uma das 3 formas nominais. Professora, mas eu não estou entendendo o que é um verbo auxiliar e o que é um verbo principal. O verbo auxiliar, galera, vai ser um verbo que está ali, é só dando um auxílio. Ele não vai estar carregando a noção da ação verbal, tá? Ele não vai estar carregando um sentido forte. Por quê? Porque o verbo principal é o verbo que vai indicar a ação, esse sentido, né, da ação verbal que está acontecendo. Então, recapitulando, uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar conjugado, flexionado, e um verbo principal que vai estar no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Olhem os exemplos que a professora colocou aí. Eu vou falar com você amanhã. Temos aí uma locução verbal, vou falar. Ó, 2 verbinhos juntos, né? Então, eu tenho o verbo auxiliar vou, flexionado, né, no futuro do indicativo, show? Flexionado também na primeira pessoa do singular, ó, eu vou, conseguiram perceber? Então, meu verbo auxiliar está flexionado e o meu verbo principal, que é o verbo que carrega a ação verbal em si, ele encontra-se no infinitivo. Eu vou falar com você amanhã. Então, vou falar é uma locução verbal. Segundo exemplo, eu estou falando. Percebam aí que o meu verbo auxiliar estou está flexionado e o falando, né, o verbo falar aí está na forma de gerúndio, né? Falando, terminando em NDO. Show? Olhem o terceiro exemplo. Eu já tinha falado com você ontem. Eu tenho aí o tinha flexionado, né? Então é o meu verbo auxiliar flexionado no passado, show, acompanhando o verbo principal que está no particípio, tá? Terminando em DO. Eu já tinha falado. Conseguiram perceber então, gente? Sim, as formas nominais dos verbos vão ser utilizadas para compor as chamadas locuções verbais. As locuções verbais, né? Para se construir uma locução verbal, na realidade, usa-se um verbo auxiliar flexionado e o verbo principal em uma das 3 formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio. Show? A professora destacou aí para vocês os principais verbos auxiliares que aparecerão. O ter, ser, haver, ir e estar. Tudo bem? E outra informação importantíssima. Às vezes é possível trocar uma locução verbal por uma forma única e simples do verbo. Olhem o exemplo, eu vou falar com você amanhã. Esse vou falar pode ser substituído por uma forma simples, né, do verbo, ou seja, por um verbinho só. Que verbo? Falarei. Eu vou falar com você amanhã equivale a eu falarei com você amanhã. E, gente, é muito importante que vocês entendam que optar pelo uso de uma forma simples ou uma locução é uma questão de estilo. Como assim, professor, uma questão de estilo? Depende do que você quer fazer. Se você acha melhor usar um, você vai usar um. Se você acha melhor usar o outro, você vai usar o outro, tá? Acontece que as locuções costumam tornar o texto um pouquinho mais informal, tá? O texto coloquial. O que é um texto coloquial? É aquele próximo da oralidade, o português falado, tá? Então, as locuções tornam o texto um pouco mais informal, coloquial, como se a gente estivesse falando, tá bom? E as formas simples, né, deixam o texto um pouco mais formal, como se a gente estivesse escrevendo. Foi? Todo mundo conseguiu entender? Sim? Tranquilo, gente? Então, assim, nós terminamos a teoria do módulo 7. Nós nos encontramos novamente lá no dia da aula ao vivo e nas próximas videoaulas. Tudo bem, galera? Beijão, tá? Tchau, tchau!